Deus é fiel. Essa declaração simples carrega um peso eterno e se torna o fio condutor da história bíblica. Em Josué capítulo 21, versículos 43 a 45, o texto afirma que o Senhor deu a Israel toda a terra que havia jurado aos seus pais, e nenhuma promessa falhou. Esse verso não surge isolado, mas como o fechamento de um longo processo iniciado séculos antes, ainda nos dias de Abraão. Agora, o povo está estabelecido. As batalhas foram vencidas e a promessa se tornou realidade. Josué, já idoso, olha para trás e não vê coincidências, mas intervenção divina. A fidelidade de Deus se revela não apenas nos grandes milagres, mas na constância com que ele conduz seu povo, mesmo diante de falhas humanas. Esse panorama estabelece uma verdade central. Deus não age por impulso. Ele cumpre aquilo que declara. Cada vitória registrada não glorifica a força de Israel, mas confirma a confiabilidade do caráter divino, revelando que o tempo não anula promessas, apenas prepara seu cumprimento. Ao se aproximar do fim de sua vida, Josué convoca líderes, anciãos e todo o povo para um discurso solene, registrado em Josué capítulo 23. Ele não apresenta novas estratégias militares, nem promessas inéditas, mas relembra aquilo que Deus já fez. Josué declara que o Senhor lutou por Israel, expulsou nações mais fortes e sustentou o povo em cada etapa da jornada. Essa retrospectiva não é nostálgica, mas pedagógica. O líder deixa claro que o sucesso futuro dependeria da mesma fidelidade divina que os conduziu até ali, desde que Israel permanecesse fiel à aliança. O alerta é direto: não se misturar com os costumes das nações ao redor e não servir a outros deuses. Essa exortação ecoa Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, que chama o povo a amar o Senhor de todo o coração, alma e força. A fidelidade de Deus exige exclusividade no relacionamento, pois ele não divide sua glória com ídolos, nem aceita uma devoção fragmentada. No capítulo seguinte, Josué, capítulo 24, o discurso assume um tom ainda mais decisivo. Josué conduz o povo por uma linha do tempo espiritual, relembrando desde Abraão até a conquista de Canaã. Cada etapa é marcada pela ação fiel de Deus: libertação do Egito, cuidado no deserto e vitória sobre inimigos. O objetivo dessa narrativa não é apenas informar, mas provocar uma decisão. Josué declara: escolhei hoje a quem servireis. A fidelidade divina é apresentada como base para uma escolha consciente. Yahweh se mostra digno de adoração, não por coerção, mas por sua história de compromisso com o povo. Essa cena revela que lembrar o passado é essencial para afirmar o presente. A memória espiritual protege contra a ingratidão e fortalece a obediência. O Deus que agiu no passado continua sendo o mesmo no presente, imutável em seu caráter, confiável em suas promessas e constante em sua aliança. Essa verdade atravessa toda a Escritura e encontra eco no Novo Testamento. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 11 a 13, é declarado que, se somos infiéis, Deus permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. A fidelidade divina não depende da estabilidade humana, mas do caráter imutável do próprio Deus. Essa afirmação amplia o entendimento apresentado em Josué, mostrando que a fidelidade do Senhor não se limita a uma geração ou contexto histórico. Mesmo quando o povo falha, Deus permanece firme em sua palavra. Isso não anula a responsabilidade humana, mas revela a profundidade da graça divina. A aliança é sustentada por um Deus que não muda, que não volta atrás e que permanece verdadeiro mesmo quando seus servos oscilam. Essa constância é o alicerce da esperança bíblica e o motivo pelo qual as promessas continuam válidas ao longo dos séculos. No entanto, a fidelidade de Deus também se manifesta em justiça. O mesmo Senhor que cumpre promessas é aquele que julga com retidão. Apocalipse capítulo 14, versículos 10 e 19, apresenta o desfecho do grande conflito, mostrando que a fidelidade divina garante tanto salvação quanto juízo. Deus é fiel em recompensar os que o seguem e fiel em tratar o pecado com seriedade. Essa dualidade não representa contradição, mas coerência. O caráter de Deus é íntegro, e sua fidelidade
assegura que nada ficará sem resposta. Assim como ele foi fiel ao conduzir Israel à terra prometida, ele será fiel em cumprir cada palavra relacionada ao fim da história humana. A fidelidade divina atravessa o tempo, alcança o juízo final e confirma que Deus governa com justiça, verdade e amor. Diante disso, o discurso de Josué permanece atual. Ele não fala apenas a uma nação antiga, mas a todos que reconhecem a ação de Deus na história. A fidelidade do Senhor, registrada em Josué capítulo 21, versículos 43 a 45, se torna um convite permanente à confiança e à obediência. O passado prova quem Deus é, o presente exige uma decisão e o futuro confirma que nenhuma promessa falhará. A Escritura revela um Deus que age, cumpre e permanece. A fidelidade divina não é um conceito abstrato, mas uma realidade observável ao longo das eras. Assim, a história de Israel se transforma em testemunho vivo de que o Senhor é digno de confiança absoluta, pois tudo o que ele falou, ele cumpriu. E tudo o que ainda prometeu, certamente se cumprirá.